Daniel Vilela é formado em comunicação social e é autor do romance Música de Mobília. A obra é resultado do programa Cultura Jovem, iniciativa do poder público que incentiva a produção artística de jovens capixabas. O romance ganhou um formato digital e pode ser adquirido gratuitamente na internet. Olá, está começando mais um programa Um Dedo de Prosa. Hoje a gente conversa com o escritor Daniel Vilela, que está aqui com o livro Um Romance. Daniel, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Gabriela. Bom, a gente está com o seu livro aqui, é a sua estreia na literatura, né? Você é um jovem escritor, seu primeiro livro, e se chama Música de Mobília. Essa história é sobre o quê? Eu costumo dizer que o Música de Mobília é um romance sobre tempos mortos. Porque, em geral, ele não tem uma história em si, não tem um fio narrativo muito longo. É a história de um jovem, na última semana, antes de voltar para as aulas, e chega um parque no bairro que ele mora. Então, é a relação dele com as pessoas que transitam naquele parque, com o parque e com a efemeridade desse parque, porque é um desses parques de cidade pequena, tem até aqui no litoral, esses parques bem pequenininhos, e é a relação dele com essa estrutura. E você se inspirou em alguma cidade específica para construir esse espaço? Olha, em geral é uma coisa muito afetiva, assim. A minha lembrança do que era Vitória, um pouco de Camburi, como ela era diferente de Nova Almeida, assim, e de Jacareí-Manguinhos, que foram os lugares assim que me ajudaram a montar, mas o lugar mesmo assim é ficcional, que é São Miguel que eu chamo. Aí tem um pouco da estrutura de Vitória, um pouco da estrutura de Nova Almeida, é uma coleção de recordes afetivos de lugares que eu passei um pedaço da infância. E Daniel, quando a gente fala de romance, a gente liga sempre ao amor, né? O amor normalmente de dois personagens. Isso tem no seu livro? Não, não tem. E onde que tá esse romance? Ele é um romance no sentido de contar uma história, da tentativa de contar uma história. Porque a própria palavra romance, que vem acho que é do latim ou do galego, não lembro. Romanço significa uma história contada em páginas. E como ele tem essa estrutura de capítulo, de pausas, eu prefiro optar o nome dele para um romance e não para uma novela. E como é que foi a produção mesmo do livro? Conta Foi um bastante pouco pra tranquila. gente. Participei do edital Rede Cultura Jovem, né, na segunda edição, fui contemplado. E eu ganhei o José Irmo Goring, que era o orientador do projeto, que me ajudou bastante. E a gente tinha 6 meses para sair do zero e conseguir construir o romance. Aí, nesse meio tempo, a gente fez um cronograma, cada parte escrita deveria sair em exato pedaço, eu sempre mandava o texto para ele ler, revisar. O romance ele saiu revisado, tudo certo, com a formação que ele está agora. Do jeitinho que ele está aqui agora, ele saiu, pronto. Daniel, você falou da questão do cronograma, né? De você ter prazos para cumprir. Isso, de alguma forma, atrapalhou o seu processo criativo? Nossa, pelo contrário. Foi ajuda bom para bastante, você? com certeza. Porque senão você procrastina muito. Você deixa muito para depois. Quando você tem que prestar conta, quando você tem uma pessoa pegando seu pé para você entregar o texto num tempo suficiente para ele ler, criticar, e você conseguir fazer um bom produto, um bom romance, acaba te auxiliando. Porque um escritor estreante, ele não tem o manejo disso ainda. Então, me ajudou muito mais. E qual foi a principal dificuldade que você enfrentou? Foi o fato, de repente, de você não ter essa experiência? Foi. A dificuldade de não ter experiência. Porque você não tem o jeito ainda. Então você não sabe muito bem por onde começar, você tenta começar naquela ordem cronológica de início, meio e fim e vê que já não vai ser isso daí. Chega lá na frente e você quer mudar a história toda pra trás, ou então o final que você queria dar já não é mais o final. Então o Irmão me ajudou muito nisso, porque, por exemplo, a primeira parte do romance que foi escrita foi, acho que é o 3º capítulo ou o 2º capítulo, que foi realmente a primeira que ficou e surgiu. Aí depois mudou a ordem, assim. Depois as ordens foram se alterando e fechou no que ele é hoje. Eu queria, Daniel, que você explicasse um pouquinho mais do Rede Cultura Jovem, que é uma iniciativa pública, né? Para incentivar aí a produção da juventude capixaba. Como é que você ficou sabendo desse edital? Fiquei sabendo porque na faculdade, vários amigos já tinham tentado no ano passado, alguns grupos de extensão, como Bandejão, tinham conseguido para poder fazer aquele festival Prato da Casa e tal. Aí eu me interessei porque eles tinham bolsas individuais para produção. Então você podia estar com dança, teatro, pintura, artes plásticas em geral e também literatura. Nesse edital foi bastante interessante porque várias pessoas de literatura passaram, um para conto, um para novela, um para folhetim e eu para romance. E aí nesse programa você tinha um auxílio financeiro para poder produzir? Sim, você tem um auxílio financeiro para você conseguir produzir o romance, para você ter uma tranquilidade de produzir o romance. Se, por exemplo, você precisa de um livro que seja base do romance, você tem como comprá-lo. Se você não tem, por exemplo, um computador
ou um mecanismo de digitação, etc., que seria necessário, você consegue adquirir. Ele só não prevê a publicação do livro, que isso a gente conseguiu de outra forma com outro edital público. Entendi. E durante esse processo no Rede Cultura Jovem, como é que foi? Assim, você, por exemplo, tinha imaginado escrever um livro antes? Não. Foi por meio desse programa que veio a ideia de escrever um livro? Foi exatamente por ter essa possibilidade, ter uma pessoa me ajudando, estar cercado de pessoas profissionais para conseguir fazer um romance profissional mesmo, não uma tentativa amadora, eu acho que me auxiliou bastante em produzir o livro. Seria melhor do que eu tivesse começado sozinho, ou... Tem muita gente que começa com blog, com Tumblr, escrevendo assim, não é muito minha praia, eu sou uma pessoa mais segura, gosto de ter uma peça completa em mão antes de lançar. E o programa te proporcionou isso? Tá com o livro completo? Isso, o livro completo, pronto, revisado. Quando acabou o programa, você chegou a cogitar alguma alteração ou para você já estava... Não, estava pronto, não alterei nada, nenhuma palavra. Agora, eu queria perguntar uma coisa que eu fiquei curiosa do título do livro, né? Que se chama Música de Mobília. Por que você escolheu esse título? Então, como ele é inspirado muito nessa questão da praia, da frente fria, do tempo morto, havia um compositor clássico francês chamado Erik Satie. E ele falava que as músicas dele eram como mobília. Seriam músicas de mobília. Eram músicas que preenchiam o espaço. Para, por exemplo, quando você está conversando com seus amigos tem aquela pausa chata, que às vezes ninguém vai falar nada, aquela música preencheria esse espaço. Mas ela não seria a atenção no lugar, ao mesmo tempo que ela não seria lembrada. Então, como esses tempos mortos a gente nunca lembra aquela hora que a gente não tá fazendo nada, então ficou esse nome, Música de Mobília. E o personagem principal desse livro, como é o nome dele? Felipe. O Felipe, ele foi inspirado em alguém especial, assim? Alguém que exista mesmo ou foi mesmo totalmente ficcional? O comportamento dele, o jeito dele é completamente ficcional, assim. Não tem nada de autobiográfico, não me inspirei de ninguém. Mas ele sim se inspira. O nome eu peguei emprestado de um amigo, que até dediquei o livro, que também se chama Felipe, e a estrutura física. E quem foi o maior incentivador desse projeto seu? Com certeza acabou se tornando o meu orientador, o Irmo. Que era o orientador desse projeto. Isso. E dentro da sua casa, você já tinha um exemplo de algum escritor, de alguém na sua casa que tinha esse envolvimento com literatura? A minha avó publicou alguns poemas, muitos passos, assim, durante a vida dela em jornais. Porque tinha muito disso em Vitória antigamente, dessas revistas. Mas fora ela, ninguém, assim. Mas é uma casa que tem muitos leitores. Sempre convivi meio aos livros, romances. Minha mãe é professora, hoje em dia é professora de educação infantil, então ela trabalha muito essa questão da literatura, especialmente literatura oral, essas coisas. Então eu cresci num ambiente que valorizava muito a biblioteca, muito livro, muita cultura escrita. Então eu acho que isso facilitou bastante também na hora de escrever o livro. E você sempre leu muito? Sempre li bastante. Tanto meu pai quanto minha mãe são leitores assíduos, assim. Os escritores, normalmente, principalmente os que eu recebo aqui que a gente conversa, sempre falam isso, que a leitura ela é muito importante para quem escreve. Você também vivenciou isso? Acho que sim. Existem bons leitores que são maus escritores, mas não existe um bom escritor que seja um mau leitor. Não tem como você escrever sem você ler. Porque escrever não é uma coisa muito, vamos dizer assim, original, que sai do nada. É muito um diálogo com outras pessoas. É muito interceder com outras pessoas, com outros autores. Não apenas da área da literatura, mas muito da filosofia, hoje em dia do cinema, da música. É muito um diálogo amplo. E você acha que dá também uma base gramatical mesmo para a pessoa escrever, de vocabulário? Essa questão de você ler muito, dá também essa outra base. Por outro lado, você falou aí da questão, né, de ter conteúdo, mas e a questão gramatical mesmo, de vocabulário, é um auxílio? Ajuda. Não vou dizer que não ajuda, mas é aquela questão, por exemplo, quando você escreve, o livro é bastante coloquial. Então, às vezes, ele é muito mais calcado na fala e no jeito como as pessoas se expressam verbalmente do que no papel. Mas ajuda muito de você saber, como ele é um livro que tem as palavras muito musicadas, ajuda muito você conhecer sinônimos, até porque facilita a escrita, é rápido, é prático. Daniel, agora eu queria saber como é que foi a reação da sua família, dos seus amigos, quando você falou que ia publicar esse livro. Porque como você mesmo comentou, isso não era um objetivo de vida seu, não era um sonho, né? Foi uma coisa que aconteceu, né? Meio que de repente, tudo. Como é que foi quando você falou para as pessoas do seu convívio? Ninguém acreditou. Minha mãe só acreditou no livro vendo assim em mãos.
todo mundo achava que era uma piada, era uma brincadeira, que não, isso não ia pra frente. Na hora que eu passei no edital e escrevi, as pessoas foram já olhando mais assim, diferente. Isso auxiliou também. Apesar de eu não conseguir me chegar ainda como um escritor, mas como um autor, uma pessoa que está iniciando, eu acho que a partir daí as pessoas começaram a olhar de outro jeito. Mas enquanto não teve o livro publicado, as pessoas não estavam muito acreditando assim, não. Agora eu vou aproveitar aí do gancho que você falou, que você não se vê como um escritor. O que está faltando se você já está com o livro pronto e publicado? Falta muita experiência. Eu acho que seria arrogante da minha parte chegar e falar, não, sou um escritor. Não. Eu acho que eu tenho muito a aprender, muito a escrever, muito a amadurecer como pessoa também. Porque o livro foi escrito, eu terminei ele, eu tinha completado 21 anos. Eu comecei a escrever ele com 20 anos. Convenhamos que quando você tem 20 anos, as coisas mudam muito rápido. Então, é um romance atribulado de uma fase atribulada. E hoje você faria ele diferente, assim, mesmo com pouco tempo, Se eu né? fosse escrever, com certeza você mudaria sairia muita algumas coisa coisas? diferente. Minha experiência, por exemplo, de escrita mudou muito mais da terceira pessoa para a primeira pessoa. Então, hoje em dia, o que eu escrevo para treinar, ou escrevo em casa, é muito mais escrito em primeira pessoa quando o livro foi escrito em terceira pessoa. Talvez, se eu fosse escrevê-lo, talvez ele saísse em primeira pessoa hoje. E você mudaria alguma coisa do enredo, por exemplo? Não. Eu Não. acho que o enredo é fechadinho, assim. Eu gosto bastante do enredo. Tem escritores que às vezes falam muito aqui com a gente, que quando releem a sua obra, mudam alguma coisa e sentem até vergonha, assim, porque, nossa, por que eu não fiz uma coisa diferente? Você teve isso? Então, eu não li meu livro até ele ser publicado, assim. Eu escrevi, reli, obviamente, assim. Mas ele, como uma peça pronta, do início ao fim, eu não havia lido, assim. Quando ele chegou na minha mão, eu falei, eu não vou ler, não vou me arrepender. Mas eu li e, no geral, eu gostei, assim. Eu senti que é uma obra bem feita, madura pro ponto que eu estava. E eu, assim, curti, mas eu não pretendo ficar voltando nele. Porque, com certeza, tudo que você faz, você gostaria de fazer melhor, refazer. Porque você muda muito também. A pessoa, à medida que ela, vamos dizer assim, cresce, amadurece, ela muda bastante. E as pessoas, assim, que tiveram contato com o livro, seus amigos, seus familiares, como é que foi a recepção deles, dessa obra? Nossa, as pessoas ficaram, assim, meio chocadas. Ninguém muito falando, nossa, que não sei o quê. É aquela coisa meio mais tátil do que ler a obra. Tipo, olha um livro de um amigo publicado, assim. A primeira amiga que eu entreguei, ela ficou, assim, surpresa. Meu Deus, o livro publicado. Assim, eu vou ler, mas fica mais aquele negócio de ficar olhando o livro, a dedicatória do livro, que às vezes acaba sendo mais importante do que o próprio conteúdo. Agora, o que eu queria ver com você, Daniel, que você falou que você participou do projeto, né, do projeto Rede Cultura Jovem, que é aquela iniciativa e tal, que a gente já comentou, só que esse projeto ele não contemplou a publicação. Não foi isso? Ele contemplou o processo mesmo criativo de produzir o livro. E aí, quando acabou esse projeto, que você tinha o livro escrito, como é que foi para transformar ele no material impresso? Como é que foi esse processo? Foi um processo longo. Demorou, vamos dizer assim, 1 ano e meio, mais ou menos. O Saulo, da editora Coisa, entrou em contato comigo, gostou da obra. Aí tinha o Leandro Reis também, que escreveu Catamarã, no mesmo projeto. Ele também gostou da obra, então ele teve a ideia de criar a coleção Cosa Nostra, que é a coleção que o meu livro é o 2º volume, o do Leandro Catamarã é o 1º volume, e buscar um financiamento público para juntar essas duas obras e lançá-las subsidiadas, porque é muito mais fácil você lançar uma obra subsidiada, você poder entregar ela já paga do que você ter que pagá-la. E é um material muito caro, né? Publicar um livro é uma coisa muito cara, muito elitista, porque não é barato, não sai por menos de um carro popular. E como é que foi o financiamento? Foi por meio de edital? Foi por meio de edital. A gente entrou no pequenos projetos de pequenos portes da Secretaria de Cultura, e a gente contemplou essa edição dos 2 livros juntos, assim. Daniel, a gente vai falar um pouquinho mais de como foi esse processo daqui a pouco. Nós vamos fazer um breve intervalo, mas já voltamos. Não saia daí. Estamos de volta com o 2º bloco do programa Um Dedo de Prosa. Nosso bate-papo de hoje é com o escritor Daniel Vilela. Ele está com um livro aqui, que a gente já conversou um pouquinho sobre o livro, que é o Música de Mobília, um romance. E a gente estava conversando no primeiro bloco sobre a produção mesmo do livro, a publicação, né?
que foi por meio de um edital da Secult. Como é que foi esse processo, assim? O financiamento foi completo? Você chegou a tentar uma outra lei de incentivo? O financiamento, assim, foi completo, assim. Deu a conta, mas foi. A gente não precisou somar mais nada. Eu não cheguei a tentar nenhuma outra lei de incentivo, porque estava muito recente, assim. Eu ia esperar. Não deu tempo, não, né? Não deu tempo. E você ficou surpreso com essa aprovação de primeira aí no edital da Secult? Eu fiquei, porque você passa em 2 editais sendo iniciante, Você já tinha passado no edital tal da Rede Cultura, Rede Jovem, Cultura Jovem. e agora passa no outro de Pequenos Portas de Secult. É uma tarefa difícil, assim, para conseguir logo de primeira, mas foi. E qual foi a sua avaliação, assim, dessa forma de incentivo público, Daniel? Acho excelente. Eu acho que ela deveria ser ampliada, porque possibilita uma maior vida cultural dentro de Vitória, porque você possibilita várias editoras surgindo, todo um mercado que surge, você possibilita um livro melhor acabado, você possibilita que esse livro chegue a outros pontos, porque muitas vezes quando você tem essa obra produzida pela própria secretaria, ela chega a um nível do próprio estado. É difícil uma pessoa de São Paulo, do Rio, conseguir um exemplar desse. Dentro de uma editora, você consegue vender isso pela internet, você consegue conseguir um público maior. Quer dizer, apesar de ter sido pelo edital, pelo incentivo público, também foi por uma editora que dá essa visibilidade. Exatamente. Você percebe essa visibilidade? Muito mais visibilidade. Porque, por exemplo, se eu quiser fazer um lançamento desse livro em São Paulo, eu sou livre para isso. Porque, não que o edital me proíba, mas que seria muito mais complicado via um edital de publicação dentro da própria secretaria do que esse. Esse é mais maleável, é mais ideal para quem está realmente começando, assim. E com relação à divulgação, Daniel, você recebeu algum apoio para essa divulgação? Como é que você está fazendo, de repente, redes sociais, que hoje, né, é uma ferramenta importante para a divulgação? Enfim, como é que você está fazendo para divulgar seu trabalho? A divulgação acaba ficando quase completamente assim para a editora. Porque ela, querendo ou não, é ela que acaba fazendo, marcando os seus compromissos. O editor ajuda muito, profissionaliza a questão. Você sai daquela questão de marginalidade, uma pessoa que está escrevendo ali sozinha, e você vem para um meio cultural com várias pessoas, você faz contatos. E é claro que você sempre usa as redes sociais. Eu acabo tirando sempre, quando eu recebi o livro pela primeira vez, eu sempre costumo brincar com os meus amigos que eu não lavava louça na época de escrever o livro porque não tinha tempo. Então, tipo, deixava a pia acumulando. Aí a primeira foto que eu tirei do livro foi ele dentro do escorredor de pia com vários pratos, várias panelas secando assim. Eu brinquei, pronto, gente, lavei minha louça e o livro tá lançado, assim. E é interessante porque surge mídia espontânea. As pessoas acabam, olha que divertido um livro, republicando, repassando, repostando. Você se vê hoje, por exemplo, com esse mesmo trabalho, sem essa base editorial mesmo da editora, seria muito mais difícil. Nossa, é muito mais complicado, muito mais difícil. Eu não estaria com certeza no mesmo nível. Eu estaria no nível bem abaixo, assim. Entendi. E de alguma forma isso te deu contato, não só a questão da editora, mas o trabalho com o livro, te proporcionou um contato com outros escritores capixabas? Com certeza. O Paulo Roberto Sodré, que foi a pessoa que escreveu A Orelha do Livro, eu tomei mais contato. Já conheci ele da faculdade, que ele é professor da UFES, eu também cursei a UFES. Mas o contato mesmo foi através da editora, que eu consegui que ele gentilmente escreveu A Orelha do romance para mim. E foi assim, ajuda muito nesse contato com os escritores. Porque às vezes você é muito, muito jovem, as pessoas já não te olham tanto de uma forma, já é um escritor, já é uma coisa assim. Quando você chega acompanhado de uma pessoa, de um profissional, a situação muda completamente. Agora, Daniel, o seu livro está disponível para download na internet. Está. Eu queria aproveitar e ter uma opinião sua sobre isso, porque divide ainda muito, né, a opinião das pessoas, essa questão do livro estar disponível. Quer dizer, se ele está disponível, eu posso fazer o download, não preciso comprar o livro. Como é que fica essa questão? Eu acho que quem compra livro é muito de questão de colecionador. Que quer ter em casa. Quer ter em casa. É uma questão mais afetiva. Eu quero ter esse livro em casa, ou mesmo as pessoas mais velhas, elas não têm muito esse manejo de ler no computador. Então você tem as duas opções. Se você não tem dinheiro para gastar no momento, se você está num momento que você não consegue adquirir aquele livro, você pode ir lá no portal IA, que é da Rede Cultura Jovem, mantido pela Rede Cultura Jovem, e lá procurar e baixar o arquivo e ler no seu computador, no seu tablet, no seu celular, em qualquer momento. Ou você pode adquirir o livro em formato impresso, para você ter em casa, guardar. Porque, querendo ou não, uma obra literária ela pode ser tanto
efêmera, é descartável, você pode ler uma vez e nunca mais voltar àquele livro. Então você vai lá e dá o delete, ou então você vende para um sebo, passa para frente, ou você pode guardar aquilo para sempre. Com certeza que quem quiser guardar, vai comprar o livro. Daniel, nesse sentido, assim, você acha que a internet ela vem para incentivar a literatura, para auxiliar na divulgação aí do trabalho dos escritores? Porque muita gente diz que a internet, né, acaba desestimulando a leitura ou o interesse. Qual é a sua opinião sobre isso? Assim, eu acho que a internet possibilita visibilidade para o novo autor, o autor que está surgindo, possibilita que a gente leia coisa de outras pessoas, se inspire por aquelas pessoas também. Oh, essa pessoa está fazendo isso aqui, eu posso fazer também. É bastante interessante, assim. E facilita que você encontre livros, que você encontre leituras. Eu acho que a internet, com os devidos limites, com os devidos cuidados, você consegue transformá-la numa arma para leitura, com certeza. Você tem o Google Docs, o Google Books, que você consegue ter acesso a um livro, que às vezes você não consegue achar para comprar em sebo, em livraria. E para o escritor é bom, então, Nossa, utilizar essa completamente. ferramenta. Você consegue ter acesso a pessoas que você gosta de ler, mas que não tem tudo publicado dentro do Brasil. Agora, Daniel, eu queria mudar um pouquinho de assunto e falar sobre a questão mesmo de gênero literário. O seu livro, você já falou com a gente, é um romance. Isso. Você escreve alguma outra coisa? Uma poesia, contos? Eu sou muito da prosa. Eu não levo talento, não tenho talento nenhum para poesia. Acho bastante difícil, bastante árduo, não me aventuro. Mas eu escrevo contos, assim, muito pontualmente, muito raramente. Algum motivo especial por escolher esse estilo? Acho que é afinidade. Eu não sou muito de ler poesia. Gosto de autores de poesia, claro. Tenho meus autores favoritos. Mas eu sempre me interessei muito mais pela prosa. Eu acho que é uma questão de afinidade. E tem algum projeto aí pela frente que você esteja trabalhando? Eu tô trabalhando, assim, mas não é algo muito... Não apareceu muito concreto pra mim ainda, assim. Ainda tô naquela fase de pensar os personagens. Mas seria também um romance? Seria também um romance. Eu acho que o romance é... Pra você escrever um conto, você tem que ser muito preciso, muito ágil. Eu não gosto tanto dessa precisão. Eu acho que o romance permite você ser mais devagar, mais calmo, mais pausado na produção. E você comentou da poesia, né? Que você acha que é uma difícil, assim, de fazer. Uhum. Por que seria tão difícil? Porque ela mexe muito com ritmo. O romance, ele te derruba aos poucos. Você vai lendo e você vai se encantando devagarzinho. O conto, ele é mais rápido. Ele, como o Cortázar fala, que é como se fosse um soco. Derruba a pessoa, assim, num instante. A poesia é mais difícil ainda porque ela é mais etérea, mais rápida. Você tem que tentar convencer aquela pessoa num verso. E às vezes eu acho que não é o que eu quero fazer. Não quero convencer uma pessoa num verso. Eu acho que o processo que eu gosto é mais demorado. E o que você achou, assim, de mais complicado no processo mesmo de escrever o romance especificamente? O romance, escrever romance. Tem alguma coisa que é difícil? Você comentou aí da poesia, que a poesia, né, na sua observação, você percebe que tem essa dificuldade para o autor. E o romance, ele tem uma coisa que quem quer escrever romance precisa estar atento a isso? Força de vontade, porque como é uma história longa, você sente muita vontade de alterar no momento. E às vezes se você altera uma coisa no primeiro capítulo, você tem que ser alterando tudo nos outros capítulos. Às vezes se você alterar o nome de um personagem, você já alterou a história completamente. Você chegou a passar por isso no seu livro? Alterar alguma coisa? Não. Como foi feito com o auxílio de uma pessoa que o Irmão já publicou bastantes livros, tanto poesia quanto romance, contos e crônicas, foi bem mais tranquilo, assim. Já cheguei a não ter nome de personagem, que coloquei no final, assim. Mas, fora isso, não. Mas chegou a te dar vontade de mudar alguma coisa? Sempre dá vontade, sim. E aí, como equilibrar isso? Assim, você tinha um prazo para entregar e você queria alterar alguma coisa, você tinha um orientador também. Como é que você administrou isso? É questão de ter equilíbrio. Sempre ter equilíbrio na hora de escrever. Não exagerar, não... Você tem um prazo. Então, ali você já te corta muita coisa. Você tem uma pessoa te auxiliando. Então, você também tem uma relação de confiança com ela que você não pode quebrar. Se eu entregasse toda hora um romance diferente pro Irmo, ele ia falar, não, gente, pera aí. A gente tá tentando escrever um romance só. Você tem que dar continuidade àquilo, né? Exatamente. Não pode toda hora vir com uma ideia diferente. Você tem que dar uma continuidade naquilo. Você tem que pensar os capítulos. Você tem que pensar como aquela história vai se desenvolver. Você não pode ficar só no mesmo núcleo. Aí essa é a parte mais difícil, porque às vezes você tá tão focado
em contar um pedaço da história que você esquece como aquilo começou, terminou, qual o desenvolvimento, consequências e causas. Então você tem que estar relendo o que você fez sempre? Você tinha esse trabalho? Quando eu escrevia, por exemplo... porque ele não foi escrito na ordem cronológica. Mas, por exemplo, eu lia um pedaço dele antes de começar a escrever a parte seguinte ou a parte anterior. Pra eu saber o que eu tinha dito, o que eu tinha escrito. Porque na hora que eu fui ler o livro, tinha muita coisa que eu não lembrava que eu tinha escrito. Normal, porque, tipo, é um processo meio traumático, é um processo cansativo, você acaba esquecendo. Então é sempre ideal você ler aquilo pra você ter uma noção do que você tá fazendo, pra não fazer uma coisa contraditória, não... E Daniel, assim, uma curiosidade que eu tenho. Quando você começou esse projeto, você já sabia onde a sua história ia chegar? Ou isso foi construindo aos poucos? Como é que é isso? Assim, você já tinha uma ideia fechada do que você queria? Ah, esse personagem vai acontecer isso, esse outro tem essa possibilidade para ele? Ou isso foi construindo e mudando aos poucos? O final eu já tinha bastante em mente, assim. Já estava definido. Era a única coisa fechada. Como o livro iria terminar. Aí, a partir daí, variou bastante. Quer dizer, quase que começou pelo final. Exatamente. Sim, você sabia o final Eu sabia o final, mas eu não sabia como aquela história... Qual o processo daquela história ser contada. Eu escrevi... O livro é relativamente curto. Mas, sei lá, eu escrevi uns 3 volumes dele, assim. De prosa mesmo. Vários capítulos. Depois, naturalmente, você vai tirando. Não, isso aqui não cabe, isso não cabe. Então, é muito um trabalho também de selecionar o que você escreveu. Não é escrever e da primeira vez ficou pronto. Não, você tem um trabalho ali de você... reler, reescrever, repensar. E esse trabalho de seleção, eu imagino que deve ser um trabalho difícil. É. Porque você lê o que você fez e, não, isso não serve, isso precisa ser reescrito. É bastante difícil, porque às vezes você pode tirar uma parte essencial do romance que você conhece a história, mas a pessoa que vai ler lá não conhece. Então você pode derrubar o romance ali. A pessoa pode, mas tá faltando alguma coisa. E você pode tirar essa alguma coisa porque dentro de você ela já tá. Você sabe tudo que aconteceu dentro do romance. Essa é a pior parte. Agora, Daniel, eu não queria deixar de falar com você sobre a sua formação, né? Você é formado em jornalismo. Exatamente. Pela Universidade Federal do Espírito Santo e se formou em 2001. 2011. Isso, 2011. De alguma forma, essa formação, esse estudo te ajudou, te atrapalhou? Tem alguma relação? Não tem nada a ver? Não, eu vejo que não ajudou muito, não. Mas atrapalhou? Atrapalhou. Atrapalhou em que sentido? Atrapalhou no sentido que quando você vai fazer jornalismo, as pessoas exigem muito objetividade, rapidez, pra você fazer aquele processo. O livro não é nem um pouco objetivo. Ele é bastante subjetivo em geral, assim. Porque os autores que eu gosto, em geral, eles são bastante subjetivos. Então isso atrapalhou muito. Você teve essa dificuldade, assim, de... Quer dizer, na faculdade me exigem uma coisa, que é a objetividade, e aqui na literatura eu tenho que trabalhar outra... Tinha que trabalhar muito a cabeça. Tipo, estou escrevendo para a faculdade, estou escrevendo o livro. E quando você é jovem, quando você ainda não tem os meandros ainda para produzir aquilo, é muito difícil você conseguir separar as duas coisas. Daniel, eu queria pedir para você deixar um contato seu, o pessoal que estiver em casa, que está nos assistindo, quiser, né, fazer o download do seu livro ou entrar em contato com você para adquirir o livro, como é que essas pessoas podem fazer? A pessoa ela pode procurar lá no Portal IA, que é www.portalia.com.br, que é o do Rede Cultura Jovem, ou ir no site da Cousa, que a partir, acho que do final de janeiro, o livro já vai estar disponível para compra e para formato download também. Tá, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso Obrigado programa e te desejar sucesso aí na carreira. Obrigado. Quando tiver outros livros, pode voltar para conversar com a gente. Obrigado. Bom, o nosso programa Um Dedo de Prosa de hoje fica por aqui, mas eu aguardo o seu contato. O nosso e-mail é tvassembleia@l.s.gov.br. Obrigada pela sua companhia e continue com a nossa programação. TV Assembleia, Canal Cidadão.